Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Meeples in Japan. E hoje vamos mostrar aqui Carson City. Carson City, essa aqui é a Big Box, é um jogo lançado em 2009. A Big Box foi lançada originalmente em 2015 e já teve algumas reimpressões e parece que já está saindo uma nova reimpressão. Uma excelente oportunidade aí para quem não conhece o jogo. O jogo original era um jogo para 2 a 5 jogadores e essa nova versão, a Big Box, ela foi redesenhada e agora suporta até 6 jogadores. É um jogo de alocação de trabalhadores, tem ali um controle de área. O jogador também possui vários personagens com poderes diferentes e tem até rolagem de dados. A Big Box traz várias variantes se você quiser utilizar durante as próximas partidas. Nas partidas iniciais, para quem nunca jogou, é bom utilizar bastante o jogo base, né? Que já é muito bom. E aos poucos, se você quiser, vai adicionando aí as variantes que o jogo proporciona. Então, vamos lá mostrar como é o setup e regras de Carson City. Então, vamos começar com o setup de jogadores. Primeiro, cada jogador pega o seu playmat. Lembrando que esse playmat ele não vem no jogo. Esse playmat ele foi criado por um usuário da Ludopedia, né? Vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser baixar e imprimir esse playmat, já agradecendo a criação desse playmat para o usuário, né? E para quem já pegou esse jogo no Kickstarter, né? Ele foi lançado uma vez no Kickstarter. Nessa versão havia um playmat, mas na maioria das versões esse playmat não vem. Então eu acho muito importante, eu acho legal ter esse playmat para cada jogador poder organizar aí os seus recursos. Cada jogador recebe 15 de dinheiro, uma estradinha, um token de revólver, seus 12 tiles de propriedade, seus 10 meeples de cowboys. No começo do jogo, cada jogador começa com 3 de seus meeples, né? Que ele vai colocar aqui. Esses meeples estarão à sua disposição no início da partida. O restante dos meeples você deixa separado. Eles são utilizados durante a partida. E vamos agora para o setup do tabuleiro, né? Esse tabuleiro enorme que vocês estão vendo aqui. Esse tabuleiro ele possui dois lados. Os dois lados são iguais. A única diferença é esse rio aqui. Um lado não possui o rio e o outro lado aqui, esse lado aqui, possui o rio Carson. O rio Carson é uma variante do jogo, né? E vamos fazer então o setup utilizando esse lado do tabuleiro. E aqui eu já consigo explicar como funciona a variante do rio Carson. Nós vamos pegar dois tiles de rancho, que são esses tiles aqui, e nós vamos colocar um aqui nesse local, onde está marcado 3 de dinheiro, e o outro nesse espaço, onde está marcado 10 de dinheiro. Vamos pegar duas minas, vamos colocar uma mina aqui no valor de 4 de dinheiro e a outra mina no espaço onde está marcado 12 de dinheiro. O restante dos tiles de construção nós vamos colocar aqui nessa bag e nós vamos sortear 3 para colocar nesses 3 locais restantes. Uma aqui no valor 5, uma no valor de 6 e outra no valor de 8 de dinheiro. A Big Box vem com vários tiles de construção, mas para as primeiras partidas o manual indica que você utilize apenas esses tiles aqui: o tile de rancho, as minas, as drugstore, os bancos, os salões, os hotéis, os tiles de prisão e também a igreja. Existem além disso na Big Box os tiles aqui da General Store, as escolas, nós temos também o Blacksmith, o City Hall e também a estação. Esses tiles aqui você pode utilizar nas partidas posteriores. E agora nós vamos determinar onde fica o centro de Carson City. Para isso, nós vamos pegar os dois dados e vamos rolar os dados. Nós vamos pegar então a intersecção desses dois dados, né? Olhando aqui no tabuleiro nós temos as marcações dos dados. Então, por exemplo, nós temos aqui o 2 branco e o 1 preto. Então nós teremos aqui na intersecção o local onde seria o centro de Carson City. Nós vamos pegar então o tile inicial, que é esse aqui, e vamos colocar no local determinado. Nós vamos pegar 4 estradinhas e vamos colocar uma em cada lado do tile inicial. A partir daqui serão criadas novas estradas em Carson City. Agora nós vamos pegar os tiles de montanha. O jogo ele vem com 9 tiles de montanha. Se você estiver usando o outro lado do tabuleiro, você vai utilizar os 9 tiles. Mas se você estiver utilizando o lado
com a variante do rio Carson, serão utilizados apenas 6 tiles. Nós vamos determinar os locais da montanha utilizando o mesmo método utilizado para colocar o tile inicial. Nós vamos rolar os 2 dados e na intersecção desses 2 dados os tiles de montanha serão colocados. Então, por exemplo, rolando aqui, nós temos o 2 preto e o 4 branco. Então, uma montanha será colocada nesse espaço. Os espaços onde existem um rio não podem ser ocupados. Então, caso saia um número que cubra um rio, você rola novamente o dado e coloca a montanha em outro local. Então, a cada partida, você terá uma configuração diferente no seu tabuleiro. Então, coloque o token de 3 revólveres nesse espaço. Coloque o marcador de rodadas nesse espaço. Pegue o marcador de cada jogador, sorteie e coloque no primeiro espaço de ordem de turno. Os outros marcadores são colocados aqui no ponto 0 da trilha de pontuação. Cada jogador agora vai pegar 2 dos seus tiles de propriedade e começando com o jogador que está atrás aqui, na ordem do turno, né? No caso o jogador verde, ele vai começar colocando um dos seus tiles em qualquer espaço aqui do tabuleiro. O jogador então, ele pode escolher qualquer espaço aqui do tabuleiro, até mesmo as montanhas ou até o tile principal. Ele só não pode colocar nos espaços onde existem rios. Então, por exemplo, se o jogador quiser pegar, por exemplo, essa montanha, ele pode pegar e colocar o seu tile de propriedade aqui por baixo. O jogador seguinte então faz a mesma coisa e escolhe qualquer espaço que ele desejar. E agora, começando na ordem do turno, né? Começando com o jogador laranja, que é o primeiro na ordem do turno, ele escolhe o seu segundo espaço e coloca em qualquer lugar que ele desejar. Então o jogador verde também faz a mesma coisa. Agora vamos pegar os 7 tiles de personagens, né? E vamos colocar todos eles aqui abertos para que todos os jogadores possam ver e escolher os tiles. Cada personagem, além do seu poder básico, que está aqui desse lado amarelo, com a borda amarela, possui um outro lado. Aqui com essa borda vermelha, cada personagem possui um poder diferente. Cada um dos personagens possui 2 lados, né? Então, os jogadores nas próximas partidas poderão utilizar esse lado vermelho, onde existem poderes diferentes. Além disso, a Big Box ela traz, além dos 7 personagens do jogo base, mais 11 personagens diferentes que o jogador poderá utilizar nas suas próximas partidas. No manual, existe uma página onde o jogador pode verificar algumas combinações de personagens que ele pode utilizar durante as partidas. Então, existem aí várias possibilidades de setup utilizando personagens diferentes. Carson City é jogado em 4 rodadas e cada rodada possui 4 fases. Aqui nesse espaço tabuleiro, além de ser um espaço de alocação de trabalhadores, é também um marcador de rodadas. Então, a cada rodada, esse marcador avança e quando chegar aqui nesse último espaço, é jogada a última rodada. Além de ser um espaço de alocação de trabalhadores e também um marcador de rodadas, esses 4 espaços aqui, eles determinam a quantidade de trabalhadores, né, de cowboys, que os jogadores receberão no início de cada rodada. Os jogadores então recebem 3 cowboys na primeira rodada. Na segunda rodada, os jogadores recebem 4 cowboys. E na terceira e na quarta rodada, os jogadores recebem 5 cowboys a mais cada um. Carson City é jogado em 4 rodadas. E essas rodadas têm 4 fases. Primeira fase, então, os jogadores, cada um, começando com o jogador inicial, vai escolher ali um personagem. Os jogadores, cada um deles escolhe um personagem. E vamos então para a segunda fase, que é a fase de alocação de trabalhadores. Os jogadores poderão alocar seus cowboys na trilha, nos espaços amarelos e também nos espaços de construções. E também em qualquer espaço aqui do tabuleiro, podendo até colocar ele em locais que já foram ocupados por outro jogador. Vamos então para uma terceira fase, que é a fase de resolução das ações. Vamos resolver cada uma das ações e também vamos resolver os eventuais duelos que existirem. E finalmente a quarta fase, que é a fase de cleanup.
É a fase que nós vamos preparar o jogo para a próxima rodada. A primeira fase da rodada consiste nos jogadores escolherem os personagens. No início da partida, nós colocamos aqui enfileirados todos esses personagens que são utilizados nessa partida. Os personagens, eles possuem, além desse número aqui em cima, também uma ação ou um bônus que será utilizado pelo jogador que escolheu o personagem. Então, começando com o jogador laranja, que é o jogador que inicia a rodada, o jogador escolhe qualquer um dos personagens. Então vamos imaginar que ele escolheu aqui esse personagem, que é o trabalhador chinês. Ele então recebe o bônus que esse personagem vai lhe dar, e o jogador verde então faz a mesma coisa, escolhendo então um novo personagem. Então vamos imaginar que ele escolheu aqui o banqueiro, que é o número 2. Ele também recebe o bônus do personagem. Então agora os jogadores vão comparar os números dos personagens em ordem ascendente, né? O jogador laranja escolheu aqui o número 4, o jogador verde escolheu o número 2. Em ordem ascendente agora, os jogadores vão determinar quem é o novo líder na rodada. Então, por exemplo, o jogador verde escolheu o número 2, então ele passa a ser agora o first player a partir da segunda fase dessa rodada. O jogador laranja então coloca seu marcador aqui no número 2. Então a escolha dos personagens determina também quem vai fazer a primeira ação agora na segunda fase. As cartas de personagens também possuem esse valor aqui embaixo. Cada um deles possui um valor diferente. Esse valor aqui, ele é muito importante, que vai determinar quanto o jogador poderá ficar de dinheiro no final da rodada. Vamos explicar direitinho isso nas regras mais à frente. Vamos explicar um pouco de cada um dos personagens base. Primeiro aqui é o xerife. O xerife é o número 1. Então, o jogador escolher o xerife, com certeza ele será o primeiro jogador a jogar na segunda fase da rodada, que é a fase de alocação dos vaqueiros. O jogador que escolher o xerife recebe o cowboy branco. O cowboy, ele é mais um cowboy que o jogador poderá utilizar na segunda fase, na fase de alocação dos vaqueiros. A diferença do cowboy branco é que ele não pode ser atacado, mas também não pode atacar ninguém, ou seja, ele não pode participar de nenhum duelo. Além disso, o jogador que escolher o xerife, no final da rodada, ele poderá ficar com apenas 20 de dinheiro. O personagem número 2 é o banqueiro. O jogador que escolher o banqueiro, ele recebe 9 de dinheiro do banco e poderá, no final da sua rodada, ter até 120 de dinheiro. O terceiro personagem é a merceeira. O jogador que escolher esse personagem poderá escolher entre dois bônus. O primeiro, ele pode receber 8 de dinheiro do banco, ou então, durante a fase de resolução dos rendimentos, que eu vou explicar mais à frente, o jogador pode dobrar o rendimento de qualquer um dos tipos de construção que ele possuir. Por exemplo, se ela possuir vários bancos, ela poderá multiplicar os rendimentos dos seus bancos por 2. E no final da rodada, o jogador poderá ficar com até 60 de dinheiro. O personagem número 4 é o trabalhador chinês. O jogador escolher esse personagem recebe 2 estradinhas, que ele pode colocar aqui no seu estoque pessoal, e também comprar uma das construções à venda por até 50% de desconto. E no final da rodada, o jogador poderá ficar com até 30 de escolher o colono. Ele recebe imediatamente um lote que estiver livre à sua escolha no tabuleiro. O jogador pega então um dos seus marcadores de propriedade e coloca nesse lote que estiver vazio. E no final da rodada, o jogador ainda poderá ficar com até 30 de dinheiro. Já o capitão, o jogador que escolher esse personagem, o jogador poderá comprar mais cowboys para utilizar durante a fase de alocação. Por exemplo, o jogador pagaria 1 para receber mais um cowboy, pagaria 4 para comprar mais 2 cowboys, ou 9 para receber então mais 3 cowboys. No final da rodada, o jogador poderia ficar com até 25. O jogador que escolher o pistoleiro terá 3 de poder de fogo durante essa rodada, adicionando a 1 de poder de fogo que cada jogador já tem no início da partida. O jogador também terá direito a ter 20 de dinheiro no final da rodada. Então, agora que a nova ordem do turno foi definida, os jogadores vão agora para a segunda fase. Os jogadores, alternadamente, irão alocar seus trabalhadores, os seus vaqueiros, nos espaços tanto ali da trilha, como em qualquer um espaço aqui do tabuleiro. Os jogadores também poderão alocar seus vaqueiros mesmo em espaços que já estejam ocupados. Nesse caso, haverá um duelo.
Os jogadores então vão alocando seus vaqueiros até que eles terminem ou que algum jogador resolva passar. Por sua vez, o jogador deve alocar um dos seus vaqueiros. As ações não são obrigatórias, mas caso o jogador não aloque nenhum dos seus vaqueiros no seu turno, o jogador então tem que passar, e aí então ele não poderá mais alocar nenhum dos seus vaqueiros, mesmo que ele ainda possua algum no seu estoque. A primeira opção de alocação seria o jogador alocar em qualquer espaço do tabuleiro para conseguir um lote de terreno. O jogador pode escolher em qualquer espaço vazio que não pertença a nenhum jogador. Por exemplo, o jogador laranja, ele só não poderia alocar aqui, nesse espaço aqui, que já pertence ao jogador verde, nessa montanha aqui, ou até nesse espaço também, que já foi adquirido pelo jogador verde. Ele poderia alocar em qualquer espaço, até mesmo em montanhas ou casas que estejam sem dono. A segunda opção seria atacar ou defender uma construção. Vamos imaginar que esse jogador verde resolva atacar aqui a mina do jogador laranja. O jogador laranja então poderá na sua vez também colocar um dos seus trabalhadores para tentar defender aqui a sua mina. Então, nesse caso aqui, nós teremos um duelo que será resolvido na terceira fase. A terceira opção de alocação seria alocar os seus cowboys aqui nesse espaço de ações. Esse espaço ele começa aqui e faz esse caminho, terminando aqui nesse espaço. Os jogadores poderão alocar os seus cowboys em qualquer espaço amarelo ou nos espaços que possuem construções. Os jogadores estão livres para alocar seus cowboys em qualquer um desses espaços. E até nesses espaços, caso um jogador aloque seu trabalhador no espaço já ocupado, haverão duelos que serão resolvidos na terceira fase. Apenas em dois espaços aqui não existem duelos. Por exemplo, nesse primeiro espaço e nesse quarto espaço, esses dois espaços não haverão duelos. Então, os jogadores vão alocando seus vaqueiros até que eles terminem, né? Já que no início da partida cada jogador começa com 3 vaqueiros e, a não ser que ele tenha pego o capitão, né? Que garante a oportunidade dele conseguir pagando para conseguir mais vaqueiros, o jogador então ele pode passar. O jogador não é obrigado a utilizar todos os seus vaqueiros, ele pode passar a qualquer momento. E ao fazer isso, o jogador que passar, ele deve movimentar então o seu marcador aqui para o primeiro espaço. Então, por exemplo, o jogador laranja, que passou primeiro, ele movimenta aqui o seu marcador. E a partir desse momento, então, ele não poderá mais alocar nenhum dos seus vaqueiros, mesmo que possua mais. Isso também garante que ele será o primeiro jogador a jogar na próxima rodada. Ou seja, vai ser o primeiro a escolher um novo personagem na próxima rodada. E os jogadores vão fazendo a mesma coisa assim que passarem, movimentando seus marcadores para o espaço seguinte. A terceira fase é a fase onde vamos resolver as ações e também os duelos. As ações são resolvidas seguindo essa trilha. Nós começamos aqui, é uma trilha que começa aqui, segue todo esse caminho e termina aqui. Então, todo espaço dessa trilha que possuir um cowboy terá que ter a sua ação resolvida. Os espaços que possuírem 2 cowboys diferentes, de jogadores diferentes, antes de se resolver a ação, terá que ser resolvido um duelo. Com exceção desses 2 locais, esse primeiro e esse quarto local, esses locais os jogadores poderão alocar seus cowboys sem que haja um duelo. E vamos explicar como se realiza o duelo. Vamos imaginar que os 2 jogadores, o verde e o laranja, estão disputando esse local de ação aqui, que dará ao vencedor 3 estradinhas. Primeiro, cada jogador vai rolar um dado. Então, o jogador laranja rola um dado, o jogador verde também rola um dado. Temos aqui 3-2 para o jogador laranja. Os jogadores então vão verificar quanto tem de poder de fogo. Então, para cada revólver, o jogador marca um ponto. O jogador verde aqui tem uma arma e o jogador laranja também tem um de poder de fogo. Os jogadores vão verificar quantos cowboys os jogadores têm no seu estoque pessoal. Por exemplo, aqui, o jogador verde ainda possui um cowboy que ele não utilizou na segunda fase, na fase de alocação de trabalhadores. Então, ele tem um cowboy sobrando no seu estoque pessoal que ele vai somar ao seu poder de fogo. No total, então, o jogador verde tem 4 pontos e o jogador laranja também tem 4 pontos. No caso de empate, o vencedor é o jogador que está na frente na trilha de ações. No caso aqui, o jogador laranja, então, é o vencedor.
e ele então vai realizar a ação do local. Nesse caso aqui, o jogador laranja ele descarta o seu cowboy, que volta para o estoque geral, e o jogador que perdeu, o jogador verde, ele pega o seu cowboy e coloca no seu estoque pessoal. O jogador derrotado, ele tem esse prêmio de consolação, recebendo de volta o seu cowboy. O jogador vencedor, o jogador laranja, então, vai realizar então a ação do local, recebendo então as suas 3 estradinhas que ele vai adicionar no seu estoque pessoal. No final do combate, as armas de fogo continuam no estoque do jogador, e também os jogadores que utilizaram seus cowboys, que ainda estavam no seu estoque particular, esses cowboys continuam, não são descartados. Então vamos explicar cada um dos locais de ações. As ações sempre começam por esse espaço aqui. Os jogadores não são obrigados a cumprir as ações dos locais, mas todos os cowboys que estiverem locados nesses locais, eles voltam para o estoque geral. Então, começando por esse espaço, onde existe esse símbolo que indica que não haverá duelos nesse espaço. Então, os jogadores podem alocar vários dos seus cowboys nesse espaço. Por exemplo, o jogador laranja alocou um cowboy, então ele vai receber 4 de dinheiro. O jogador verde, que alocou 2 cowboys, vai receber 8 de dinheiro. Esse outro símbolo aqui indica que, se você estiver usando a variante dos cavalos, o jogador poderá, ao invés de receber o dinheiro, comprar um cavalo uma vez por turno, pagando 4 de dinheiro. Mas no jogo base, o jogador recebe então 4 de dinheiro por cowboy alocado. Nesse segundo espaço, caso não haja duelos, o jogador que alocou seu cowboy aqui, ele devolve o cowboy para o estoque geral e recebe esse marcador que lhe dá 3 de poder de fogo durante toda essa rodada. Durante toda essa rodada, o jogador vai aumentar o seu poder de fogo em 3. No final da rodada, o marcador é devolvido para esse espaço. Nesse terceiro espaço, o jogador que alocou seu cowboy ali recebe 3 estradas que ele pode guardar no seu estoque geral. Nesse espaço, os jogadores também poderão alocar vários dos seus trabalhadores ali, vários dos seus cowboys. Nesse espaço também não existe duelos, então os jogadores poderão compartilhar o local e para cada cowboy alocado, o jogador receberá uma estradinha. As estradas elas podem ser guardadas no seu estoque geral ou podem ser colocadas no tabuleiro a qualquer momento. O único requisito é que elas se conectem a outras estradas já existentes no tabuleiro. Esse espaço laranja, assim como todos os outros espaços laranjas dessa trilha de ações, elas não precisam ser ativadas, elas são ativadas automaticamente. Os jogadores não precisam alocar seus cowboys nesse espaço. Nesse espaço, os jogadores vão definir aí a compra dos lotes de acordo com a colocação dos seus cowboys no tabuleiro principal. Então, para cada cowboy alocado no tabuleiro, os jogadores vão pagar o valor do lote, que custa 1 de dinheiro. Paga 1 de dinheiro pelo lote e mais 1 por cada construção, montanha ou casa que estiver ao redor do lote escolhido, mesmo que esteja na diagonal. Por exemplo, o jogador verde resolveu comprar esse lote. Ele pagaria 1 de dinheiro pelo lote e mais 1 por causa dessa montanha que está adjacente. Então ele pagaria no total 2 de dinheiro para o banco. Então ele aloca um dos seus marcadores de propriedade e o cowboy volta para o estoque geral. Já o jogador laranja aqui, por exemplo, ele resolveu comprar essa montanha. Ele pagaria então 1 de dinheiro pela montanha e em volta existe mais uma montanha que está na diagonal. Mesmo assim, ele precisa pagar mais 1 de dinheiro por causa dessa montanha. Ele pagaria então no total 2 de dinheiro. Então, a partir desse momento, essa montanha agora pertence ao jogador laranja. E o cowboy aqui volta para o estoque geral. O próximo espaço é o espaço de construções. Existem 7 construções aqui nesse espaço. E os jogadores, caso não haja duelos, os jogadores então apenas fazem o pagamento que está abaixo de cada construção para o banco. E então o jogador devolve o seu cowboy para o estoque geral e a construção então pertence agora a esse jogador. Esse espaço laranja indica que agora os jogadores podem definir se vão guardar essa construção para utilizar em rodadas posteriores
ou já vão alocar as construções no tabuleiro. Cada construção possui um requisito que eu vou explicar mais à frente. O jogador que não quiser ou não puder comprar a construção por falta de dinheiro, simplesmente perde seu cowboy que volta para o estoque geral. Seguindo na trilha de ações, esses 3 espaços aqui os jogadores receberão rendimentos de acordo com os locais que alocaram. Por exemplo, nesse primeiro espaço, o jogador vai receber 2 de dinheiro por cada marcador de lote que possui no tabuleiro. Nesse espaço, o jogador vai receber 2 de dinheiro por cada um dos seus marcadores de poder de fogo, que podem ser os seus marcadores de revólver e também para cada cowboy que ele tiver no seu estoque pessoal. Já esse terceiro espaço, o jogador vai pegar os dados, vai rolar e vai receber dinheiro de acordo com a soma dos 2 dados. Esse espaço laranja, que é ativado automaticamente, os jogadores vão receber os rendimentos das suas construções. Eu vou explicar isso já adiante. E esse espaço aqui, o jogador, para cada 2 lotes que possui no tabuleiro, ele avança 1 ponto na trilha de pontos de vitória. Nesse espaço, o jogador vai ganhar 1 ponto de vitória para cada 2 poder de fogo que possuir. O poder de fogo pode ser tanto o revólver como também os cowboys que estiverem no seu estoque pessoal. Nesse espaço, o jogador ganha 1 ponto de vitória para cada construção que o jogador possui no tabuleiro. Nesse caso, tanto as casas como as montanhas, elas não são contadas. Apenas as construções que fazem parte aqui dessa trilha. As construções que estiverem no seu estoque particular, elas não são contadas, apenas as que estiverem no tabuleiro. Esses 4 espaços, os jogadores eles podem comprar pontos de vitória. No caso aqui, ele pagaria 2 de dinheiro, 3, 4 ou 5 de dinheiro para conseguir ganhar 1 ponto de vitória, avançando aqui no espaço de marcação de pontos. Mas a cada rodada o marcador de rodadas avança e toda vez que ele ocupar esse espaço, ele bloqueia o espaço ocupado e também todos os espaços atrás. Nesse espaço aqui, que é ativado automaticamente, os jogadores ao final da rodada terão que descartar o dinheiro excedente. Então, por exemplo, dependendo do personagem que o jogador adquiriu nessa rodada, o jogador terá, por exemplo, aqui no caso do xerife, ficar com apenas 20 de dinheiro. Todo o dinheiro excedente é perdido, então o jogador poderá comprar pagando 10 de dinheiro 1 ponto de vitória, utilizando todo o dinheiro excedente que ele iria perder nessa rodada. Agora vamos explicar sobre cada uma das construções existentes no jogo. A primeira construção é a casa. A casa ela nunca é comprada. As casas ela entram automaticamente na partida toda vez que o jogador fizer uma construção. Então, por exemplo, quando o jogador fizer uma construção, automaticamente ele tem que colocar uma casa também em jogo. Essa casa pode ser colocada em qualquer espaço do tabuleiro que pertença ao jogador ou não, por exemplo, até um espaço vazio. A única regra é que essa casa esteja ligada a uma estrada. Uma construção sempre é ligada a uma estrada quando existe pelo menos uma estrada, mesmo que seja na quina aqui da construção. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, essa casa possui aqui 2 estradas que estão ligadas a essa quina desse espaço onde está a casa. Isso é suficiente então para que a casa seja construída. As casas não têm rendimento, mas elas ajudam no rendimento das outras construções. Existe uma variante que os jogadores podem substituir as casas pelas townhouses. Essas townhouses valem como 2 casas. Elas só podem entrar em jogo para substituir uma casa que já esteja no tabuleiro. Mas a regra é que essa casa esteja cercada por todos os lados por construções. Não pode existir nenhum espaço vazio em volta dessa casa. Para construir um rancho, o jogador não precisa ter nenhuma estrada e também não precisa colocar nenhuma casa em jogo. O jogador simplesmente coloca o seu rancho no seu lote de propriedade e a partir desse momento o jogador vai definir quanto de rendimento esse rancho vai lhe dar. O rancho também ele serve como uma casa para efeitos de rendimentos de construções adjacentes e ao construir o jogador recebe também um token de revólver. Cada construção tem essa marcação em volta dos 4 lados que indica quanto de rendimento ele vai dar ao jogador. As construções possuem 2 lados e cada lado possui aqui um valor. No caso do rancho, o máximo que ele dá de rendimento são 8 de dinheiro. Para saber quanto essa construção está valendo, o jogador então, aqui no seu lote de propriedade, ele possui
esse marcador aqui, essa setinha preta, que vai marcar quanto de dinheiro o jogador vai receber. O jogador então pega, por exemplo, a sua construção e coloca ela com o valor que vai ganhar, marcado aqui por essa lingueta. O jogador, por exemplo, aqui no caso desse rancho, o rancho ele dá 1 de dinheiro por cada espaço vazio que houver ao seu redor. Então, por exemplo, se o jogador colocar esse rancho nesse espaço, ele possui agora, nesse momento, 8 espaços vazios, ou seja, ele consegue ganhar o máximo de rendimento aqui por esse rancho. Ele então coloca o rancho aqui nessa posição, indicando então que esse rancho está lhe dando 8 de rendimento nessa rodada. A mina não precisa ter estradas adjacentes e você também não precisa colocar casas no tabuleiro. A mina ela vai lhe dar, ao ser construída, um token de revólver, como indicado aqui, e você vai colocar esse revólver aqui no seu estoque pessoal. A mina também vai dar rendimento de acordo com o número de montanhas que estiver ao redor dela. Então, por exemplo, aqui, se o jogador construísse essa mina nesse espaço, existem 2 montanhas adjacentes. Poderia ter também uma montanha aqui, é considerado também adjacente. E o jogador então ganharia aqui 3 de dinheiro por montanha. Nesse caso, essa mina estaria rendendo ao jogador 6 de dinheiro. O jogador então colocaria aqui no seu marcador de propriedade, indicando aqui com a lingueta no espaço marcado 6. Isso quer dizer que essa montanha está então rendendo 6 de dinheiro para o jogador. A drugstore ou armazém, ele pode ser colocado em jogo, mas para isso o jogador precisa estar no espaço conectado por uma estrada. E também o jogador precisa colocar uma casa em jogo. Por exemplo, o jogador poderia colocar essa drugstore aqui nesse espaço e depois teria que colocar uma casa adjacente a alguma estrada. Podemos colocar, por exemplo, aqui. Então, as 2 condições estão satisfeitas. A drugstore está perto de uma estrada e também uma casa foi colocada em jogo que também está conectada a uma estrada. A drugstore ela fornece rendimentos de acordo com o número de casas adjacentes. Então, nesse caso aqui, existem 2 casas adjacentes à drugstore. As 2 casas não possuem dono, portanto elas dão rendimento ao jogador. Se, por exemplo, essa casa pertencesse ao jogador verde, essa casa então não daria rendimento ao jogador laranja. Mas, como é uma casa que está, por enquanto, sem dono, essa casa lhe dá um rendimento também. Cada casa, o jogador ganha de 3 de dinheiro. Nesse caso aqui, possuem 2 casas adjacentes. Além disso, o jogador ganha mais 3 de dinheiro por cada rancho que o jogador possuir, mesmo que não esteja adjacente. Então, no caso aqui, por exemplo, o jogador laranja ele possui um rancho que está aqui. Mesmo não estando adjacente, o jogador receberia mais 3 de dinheiro. Portanto, essa drugstore está lhe rendendo, por enquanto, 9 de dinheiro. Se esse rancho estivesse adjacente, como o rancho também vale como uma casa, o rancho lhe daria 2 vezes rendimento. Então, essa drugstore estaria valendo 12 de dinheiro. Mas nesse caso específico, como existem 2 casas adjacentes e o jogador possui um rancho, o jogador então receberia 9 de rendimento por essa drugstore. O banco precisa que haja conexão de estradas e também o jogador precisa colocar uma casa em jogo. Então vamos imaginar que o jogador queira colocar esse banco nesse local e ele queira construir uma casa também no espaço seu. É importante lembrar que os jogadores podem colocar estradas a qualquer momento do seu turno. Então, por exemplo, o jogador pode pegar as estradas que estão no seu estoque pessoal e fazer as ligações para que então ele possa construir tanto aqui o banco como a casa ou qualquer outra construção. Nesse caso, o banco ele dá rendimento de acordo com o número de casas adjacentes e também com o número de minas que pertencem ao jogador, que estejam adjacentes ou não. No caso do jogador verde, por exemplo, ele tem essa casa que está adjacente. Então, nesse caso aqui, esse banco estaria rendendo para o jogador 3 de dinheiro, que o jogador vai indicar aqui, colocando nessa posição no tabuleiro. Se o jogador possuísse alguma mina, ela renderia mais 3 de dinheiro. O jogador passaria então a receber 6 de dinheiro. Nesse caso, por enquanto, o jogador está aqui com 3 de dinheiro
de rendimento nesse banco. Agora vamos para a taverna, ou salão. O salão precisa estar conectado a uma estrada e também o jogador precisa construir uma casa. Então, por exemplo, o jogador pode construir o salão aqui nesse espaço e depois colocar uma casa, que também tem que estar adjacente a uma estrada. O salão vai dar de rendimento 5 por cada casa adjacente, que pertence ao jogador ou esteja sem dono. Então, no caso aqui, por exemplo, o jogador aqui tem 2 casas adjacentes, então ele receberia 10 de rendimento por esse salão. A outra construção é o hotel. O hotel, para ser alocado, ele também precisa de uma estrada e também ele precisa que seja alocado uma nova casa. O hotel ele tem um rendimento fixo de 6 e ele funciona como se fossem 2 casas para efeito de rendimento das construções adjacentes. Então, por exemplo, se o jogador verde quisesse adicionar esse hotel, ele poderia colocar esse hotel, por exemplo, aqui. Ele está adjacente aqui a uma estrada, né? E ele poderia colocar uma nova casa. Essa nova casa, por exemplo, ele poderia colocar aqui. Mas ele precisaria colocar então aqui, por exemplo, uma estrada aqui para poder ficar adjacente a essa nova casa. Com a alocação desse hotel, o jogador verde, além de ganhar os 6 de rendimento do hotel, ele vai aumentar os rendimentos do seu banco, já que o banco ele ganha rendimentos de acordo com as casas ao seu redor. Anteriormente havia apenas uma casa. Agora, com o hotel que vale em 2 casas e mais essa casa que está aqui adjacente também ao banco, ele aumentou para 4 casas o seu rendimento. Com isso, o banco que antes tinha um rendimento de 3 passa a ter agora um rendimento de 12 de dinheiro. De acordo com a alocação de novas construções, os rendimentos dos jogadores podem subir ou até também diminuir, dependendo de quem alocou a construção. A próxima construção é a prisão. A prisão, também para ser construída, ela precisa estar ligada por estrada, por alguma estrada. Então, por exemplo, o jogador teria que ligar uma estrada até ela. E também uma casa teria que ser construída em qualquer espaço que o jogador desejar. Além disso, o jogador que construiu a prisão recebe 2 tokens de revólver que adiciona ao seu estoque pessoal. A prisão ela não dá nenhum rendimento e ela também não pode ser atacada, que é uma ação que eu já vou explicar em seguida. E, finalmente, a última construção do jogo base é a igreja. O jogador que for construir uma igreja também necessita que ela esteja ligada a uma estrada e também que seja construída uma casa. Então, aproveitando aqui a variante do rio Carson, vamos explicar como atravessar o rio. Se o jogador laranja quisesse construir a igreja, teria que fazer uma estrada que alcançasse aqui a igreja. Para fazer isso, ele teria que gastar, por exemplo, mais uma estrada aqui. E depois, para atravessar o rio, ele precisa gastar 2 estradas, formando uma ponte. Nesse momento, então, ele conseguiu criar uma conexão até a igreja. E depois, ele construiria uma casa em qualquer espaço que ele desejasse. A igreja ela não dá nenhum rendimento, mas a igreja, além de se proteger, também protege todas as construções à sua adjacência. Nenhuma dessas construções e nem a igreja podem ser atacadas. Para efeito de rendimentos, ela é considerada uma casa para as construções ao seu redor. Agora vamos explicar um pouquinho sobre os ataques. Durante a fase de alocação dos cowboys, um jogador ele pode alocar um dos seus cowboys numa construção de um adversário. Se o jogador adversário não se defender, o jogador então, na fase de rendimentos, vai receber metade do valor do rendimento do jogador laranja. Então, nesse caso aqui, essa mina está rendendo 6 de dinheiro. Como o jogador laranja não se defendeu, o jogador verde então, ele vai receber metade dos rendimentos, ou seja, 3 de dinheiro. Os outros 3 vão para o proprietário da mina. Se o jogador laranja, na fase de alocação, resolver se defender, ele pode alocar aqui um dos seus cowboys e então haverá um duelo. Se o jogador laranja vencer, ele então recebe os 6 dinheiros normalmente. Se o jogador verde vencer o duelo, então o dinheiro é dividido por 2 e metade vai para cada jogador. Então, algumas construções como, por exemplo, a prisão não pode ser atacada e a igreja também não pode ser atacada, assim como todas as construções que estiverem adjacentes à igreja. Então, nesse caso aqui, a mina, se o jogador verde tentasse atacar a mina,
esse ataque seria cancelado porque a igreja está adjacente, então ela protege a mina também. Então vamos para a quarta fase da rodada, que é a fase de final de rodada. Primeiro, o marcador de rodada avança um espaço. Esse espaço então agora está bloqueado. Feito isso, todas as construções que não foram compradas avançam aqui para a esquerda. Então, novas construções serão compradas aqui da bag para preencher os espaços vazios. Caso algum jogador tenha pego o token de 3 revólveres, ele devolve para o local indicado. Cada jogador agora recebe uma quantidade de cowboys de acordo com a rodada. Por exemplo, na segunda rodada agora, os jogadores recebem mais 4 cowboys. Os jogadores então adicionam aqui os seus cowboys ao seu estoque pessoal. O jogador que pegou o xerife devolve aqui o cowboy branco para o estoque geral. Os jogadores agora vão devolver os seus cartões com os personagens, e antes disso primeiro eles vão verificar quanto de dinheiro eles poderão manter no seu estoque. Por exemplo, esse jogador que pegou o xerife, ele pode manter até 20 de dinheiro no seu estoque. Ele então verifica quanto tem de dinheiro e o restante do dinheiro, o excedente, ele tem que descartar. Por isso ele poderá gastar 10 de dinheiro para ganhar um ponto de vitória. Nesse caso aqui, esse jogador ele tem 33 de dinheiro, sendo que ele pode manter apenas 20 de dinheiro no seu estoque. O jogador então, ele pode comprar, por exemplo, 2 pontos de vitória, gastando 10 por cada ponto. Então, ficaria com o restante, que são 13 aqui de dinheiro. O jogador, se quiser, ele pode gastar até mais 10 para comprar mais um ponto de vitória. E o jogo termina ao final da quarta rodada. Os jogadores então vão verificar quantas construções e quanto dinheiro eles possuem. Para cada construção, casas e montanhas que o jogador possuir, o jogador vai marcar 2 pontos de vitória. Além disso, para cada 6 de dinheiro que o jogador possuir, ele vai marcar um ponto de vitória, avançando aqui um espaço. Ao final, o jogador que tiver mais pontos é o vencedor. Caso haja empate, o jogador que estiver na frente, ali na trilha de ações, é o vencedor. Na variante do Rio Carson, os jogadores que possuírem alguma construção, casa ou montanha que estiverem ligadas por pontes, ao invés de marcar 2 pontos, eles ganharão 3 pontos de vitória. Então, esse aqui foi o Carson City, um jogo que eu gosto muito do tema, e é um jogo que eu considero que o tema foi bem implementado dentro das mecânicas do jogo. É um jogo que não é assim de regras tão difíceis, né? É um jogo que roda bem com qualquer número de jogadores, e além de ser um jogo base excelente, você tem várias maneiras de jogar, com várias variantes no jogo, que você pode ir adicionando pouco a pouco durante as partidas. Então espero que vocês tenham curtido, fica aquele abraço, uma boa jogatina para todos e até semana que vem.